Olá, eu sou a Mariana, professora de Biologia do campus Santa Teresa, e o tema da nossa aula de hoje é a descoberta das células. E eu começo a aula de hoje com a seguinte pergunta: de que são feitos os seres vivos? Você já viu em aulas anteriores que a composição química de um organismo vivo é muito complexa, ou seja, existem substâncias orgânicas e inorgânicas na composição dos organismos vivos. Essas substâncias, elas se organizam, se combinam, formando o que a gente chama então de unidade básica do organismo vivo, que são as células. Ou seja, todo ser vivo é formado por células. E existe uma área na biologia que estuda a célula, no que diz respeito à estrutura celular e o funcionamento da célula. Essa área é conhecida como citologia, e essa palavra tem uma origem grega, do kitos, que significa célula, mais logos, que significa estudo. Assim, citologia nada mais é do que o estudo das células. Bem, e como que esse estudo da célula ele surgiu? Quais foram as etapas, quais foram as condições para se chegar até a descoberta das células? Bem, em 1665, um físico inglês chamado Robert Hooke construiu um microscópio com duas lentes de aumento, a lente ocular e a lente objetiva. O observador, então, olhava pela lente ocular enquanto aproximava a lente objetiva do objeto a ser analisado. Quanto mais ele aproximava essa lente objetiva, ele ia garantindo o foco até a visualização da imagem. Um dos primeiros materiais analisados por Hooke foi a cortiça. A cortiça é um material extraído da casca de certas árvores e ele é muito utilizado na fabricação de rolhas. Hooke, ao visualizar a cortiça pelo microscópio, verificou que nesse material existiam vários pedaços muito pequenos, vários poros, várias cavidades, cavidades bem microscópicas. Essas cavidades, então, ele chamou de cell, que do inglês significa cela ou cavidade. Assim, surgiu o termo célula, que é o diminutivo, então, de célula. Com a descoberta das células por Hooke, diversos pesquisadores se interessaram também pelo mundo das células e começaram a investigar a constituição microscópica de várias plantas e de vários animais. Como resultado dessas investigações, já no século XIX, foi realizada então a descrição do que seria chamado de três partes fundamentais da célula, que são elas: o núcleo, tanto aqui representado aqui na célula animal, quanto nessa célula que é a célula vegetal, o citoplasma, que é todo esse conteúdo aqui que preenche a célula, e a membrana plasmática, que é a membrana que vai delimitar a célula. No caso ainda das células vegetais, existe uma segunda camada, o envoltório externo à membrana plasmática, que é denominado de parede celular. E por volta de 1830, dois pesquisadores alemães chamados Matthias Schleiden e Theodor Schwann reuniram diversos estudos que eles mesmos desenvolveram e estudos também de outros pesquisadores acerca das células. Assim começou o processo de estruturação do que a gente chama hoje de teoria celular. A teoria celular, ela tem três premissas fundamentais. A premissa número 1, ela diz que todos os seres vivos são formados por células, e as células são então as unidades morfológicas dos seres vivos. Para exemplificar então essa premissa número 1, a gente tem aqui do lado essa representação de uma garota, e a gente tem aqui as partes microscópicas, né? A gente conseguisse ampliar o corpo dela, a gente conseguiria ver microscopicamente como é a constituição do corpo dessa garota. Vamos observar aqui, ó, aqui a gente tem a representação de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, então,
têm como unidades morfológicas as células do sangue. Nesse outro esquema, a gente tem aqui então o que seria o intestino, e o intestino tem as unidades morfológicas, as células intestinais. Aqui na musculatura da perna dela, a gente vai ter então as unidades morfológicas, que são as células musculares, né? A gente consegue visualizar aqui essas células musculares. Aqui a gente tem o fígado e como unidade morfológica as células do fígado, diversas células do fígado. E por fim, a gente vai ter aqui um pedaço, né, uma porção do cérebro, e nessa porção do cérebro a gente consegue visualizar as unidades morfológicas, que são os neurônios, que são as células nervosas. A premissa número 2 da teoria celular, ela diz que as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem dentro da célula. As células, então, são as unidades que a gente fala de funcionais e fisiológicas dos organismos vivos, dos seres vivos. Que atividades são essas? São as atividades que garantem a manutenção da vida. São as atividades que garantem o funcionamento da célula e, consequentemente, o funcionamento do organismo vivo. Na biologia, a gente fala que existem 3 atividades essenciais, né, que seria o dogma central da biologia. O processo de replicação do DNA, o processo de duplicação do DNA. Então, isso é importante para que a gente tenha surgimento de novas células. O outro processo é o processo de transcrição, que é quando eu tenho a formação de uma molécula de RNA. E esse RNA ele pode ter diversas funções. Uma delas é ser um RNA chamado de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele é essencial para uma terceira etapa desse dogma central da biologia, que é o processo de tradução, que é quando o RNA mensageiro ele vai ser lido por uma estrutura denominada de ribossomo. E nesse processo de leitura desse RNA mensageiro, ocorre a fabricação das proteínas. Proteínas que são essenciais para todos os processos vitais da célula. Bem, e por fim, a terceira premissa essencial da teoria celular, ela diz que novas células surgem apenas pela divisão de células pré-existentes. Como que isso vai acontecer? Nessa figura aqui a gente observa que a gente tem uma célula inicial, ocorre um processo em que eu tenho aumento dessa célula, aumento do conteúdo dessa célula, essa célula começa a se estrangular, estão observando da figura? Estrangulamento da célula, já com o material, com todo o conteúdo interno dele duplicado, certo? E no fim a gente tem a origem, o resultado final aqui, que são 2 células. Então, uma célula, ela vai originar aqui, nesse processo de divisão celular, 2 células idênticas a ela. Tudo bem? Qual é a importância disso? Eu só tenho essas 2 células aqui, finais, surgindo, porque eu tinha uma célula inicial. Então, a origem de novas células sempre vai depender de uma célula inicial pré-existente. E é esse processo de divisão celular, que vai garantir, então, a continuidade da vida. Essas células novas aqui, elas estão prontas para, no momento certo, novamente elas entrarem nesse processo de divisão celular, e cada uma delas agora dá origem a 2 novas células. Isso garante, então, a perpetuação das espécies, a perpetuação das células. Bem, e a formulação da teoria celular, ela foi algo revolucionário para a biologia. Se a gente olhar para essa figura aqui, a gente consegue visualizar um porco, uma alga, uma planta, uma bromélia. Aqui a gente tem uma bactéria, aqui eu tenho uma ameba, e aqui eu tenho um fungo, tenho um cogumelo. Se a gente pensar um pouco, parar um pouco para pensar,
Não é muito notável que a gente tem seres tão distintos e que sejam constituídos pelo mesmo tijolo básico, que seria a célula? Ou seja, a teoria celular é uma das mais importantes generalizações da biologia. E por que essa teoria ela foi tão revolucionária? Por que essa teoria celular ela é tão importante assim? Porque olha só, ela propõe para gente que os seres vivos, apesar deles serem muito diferentes, se a gente olhar aqui, um porco é totalmente diferente de uma alga, que é muito diferente de uma planta, que é diferente de uma bactéria da ameba, que é diferente desse fungo, todos eles têm em comum o fato de serem constituídos por células. Todos têm a unidade fundamental da vida, que é a mesma, que é a célula. Os avanços na citologia, ou seja, os avanços nos estudos das células, resultaram também em avanços no desenvolvimento de microscópios cada vez mais modernos. Hoje nós temos basicamente dois tipos de microscópio. Aqui na esquerda a gente tem o microscópio óptico, também chamado de microscópio fotônico ou microscópio de luz, e aqui na direita nós temos o microscópio eletrônico. O microscópio óptico ele vai ter três sistemas de lente: a lente condensadora, as lentes objetivas e aqui a lente ocular, que é por onde o observador consegue visualizar a imagem final ampliada. Que esse é o objetivo do microscópio, é ampliar a amostra que está sendo analisada. Bem, aqui a gente tem uma fonte, que é uma fonte de luz, é uma lâmpada, que ela emite então vários feixes de luz, e esses feixes de luz, nesse primeiro sistema de lente, que são as lentes condensadoras, eles vão se concentrar, os raios luminosos vão se concentrar para que eles então atravessem a amostra a ser analisada. O raio de luz atravessou a amostra e ele parte então para o primeiro sistema de ampliação, que são as lentes objetivas. O raio de luz atravessa a objetiva, passa pelo interior do microscópio e vai para um segundo sistema de ampliação, que são as lentes oculares. A partir da multiplicação entre o aumento que a gente tem da objetiva pelo aumento da ocular, a gente tem o valor final da ampliação daquela amostra que está sendo analisada. Então, por exemplo, se nesse momento aqui, a objetiva que a gente está analisando, ela tem uma ampliação de 10 vezes e a ocular também tem uma ampliação de 10 vezes, o valor final da ampliação do objeto, da amostra que está sendo analisada, vai ser 10 vezes da objetiva multiplicado por 10 vezes da ocular. Ou seja, a gente teria uma ampliação final aqui de 100 vezes. Aqui do lado, a gente tem o microscópio, uma figura, né, do que é o microscópio eletrônico. E esse tipo de microscópio, ele oferece aumentos muito superiores em relação à microscopia óptica. O microscópio eletrônico, só para a gente ter uma ideia, ele fornece aumentos da amostra do objeto a ser analisado entre 5 a 100 mil vezes. Isso é o total da ampliação daquela amostra que a gente pode ter no final. Isso então vai permitir com que a gente tenha estudos mais detalhados da estrutura interna das células pela microscopia eletrônica em relação à microscopia óptica. Nessa microscopia eletrônica aqui, são utilizados feixes de elétrons que vão atravessar a amostra, que vão colidir, na verdade, com a amostra e vão formar a imagem. Só para a gente ter uma ideia e para representar a diferença de detalhes que a gente consegue visualizar entre as duas microscopias, a gente tem aqui nessa figura um tecido cartilaginoso, onde tem a presença de células chamadas de condrócitos. Pela microscopia óptica, o que a gente consegue visualizar? A gente consegue visualizar essa região aqui mais escura, que é o núcleo do condrócito dessa célula, e a membrana plasmática. Quando eu pego esse mesmo condrócito e vou analisar ele pela microscopia eletrônica, olha a imagem que a gente tem. Olha como é que eu consigo visualizar esse núcleo, eu consigo ver que o núcleo tem diferentes estruturas, densidades distintas, e eu consigo ver também que esse citoplasma aqui do condrócito, ele tem uma riqueza maior de detalhes em relação a esse citoplasma aqui, que a gente não consegue visualizar nada, né? Uma estrutura só um pouquinho
roxa, sem muito detalhe. Então, essa ampliação que a gente tem da microscopia eletrônica, por ela ser muito superior em relação à microscopia óptica, a gente consegue ter uma visualização de detalhes muito maior da estrutura celular. Os estudos utilizando o microscópio eletrônico revelaram a existência de dois tipos básicos de células: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células típicas de bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Esses seriam, então, portanto, os representantes que nós conhecemos de células do tipo procariontes. Enquanto isso, as células eucariontes estão presentes nos demais organismos vivos, como os protozoários, as plantas, os animais, as algas e os fungos. Então, vamos agora caracterizar cada um desses tipos de células, células procariontes e as células eucariontes. Com relação ao tamanho, as células procariontes, elas são muito pequenas. Se a gente for comparar em média o tamanho de uma célula procarionte em relação a uma célula eucarionte, as células eucarióticas, elas têm 10 vezes mais o comprimento em relação a uma célula procarionte e 1000 vezes mais o volume de uma célula procarionte. Com relação à estrutura, as células procariontes são extremamente simples. Se a gente olhar para essa figura aqui, que ela tem um corte de uma célula procarionte, a gente observa que, em geral, ela pode ter até 3 envoltórios. Um envoltório mais externo, chamado de cápsula, um envoltório do meio, que seria esse rosadinho aqui, chamado de parede celular, e o envoltório mais interno, que é aquele envoltório comum a qualquer tipo celular, que é a membrana plasmática. Essa célula também, ela vai ter essa região interna, que é o citoplasma, e dentro do citoplasma, o que a gente consegue observar? Apenas 2 tipos de estrutura. Essas estruturas que a gente tem aqui em forma de bolinha, que são os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica, pela fabricação de proteínas para essa célula, e a gente tem também o material genético, que é o DNA, e se a gente observa, esse DNA está livre, ele está solto no citoplasma. O nome procarionte, esse pró, ele vem do grego protos, que significa primitivo, e carion, né, que seria o cariontes carion, vem de núcleo, ou seja, seria um núcleo primitivo. Na verdade, os organismos procariontes, eles não apresentam um núcleo, não apresentam uma estrutura que é comum das células eucariontes, que é uma estrutura membranosa que vai armazenar o material genético. Aqui, portanto, o material genético está disperso pelo citoplasma, e o citoplasma é extremamente simples. A gente não vê estruturas membranosas, compartimentos internos nesse citoplasma. Caracterizando agora as células eucariontes, vamos pegar esse desenho aqui, esse esquema representativo. Quando a gente olha para esse desenho, a gente observa que esse citoplasma de uma célula eucarionte é um citoplasma bem complexo. Ele tem várias estruturas distintas dentro dessa célula, vários compartimentos que a gente não consegue observar esses compartimentos lá no citoplasma das células procariontes. Então, aqui a gente tem uma riqueza de compartimentos internos, e eu já digo para vocês que a maioria desses compartimentos eles são membranosos, eles apresentam membrana na sua constituição. E, além disso, a gente tem aqui também essa estrutura que é denominada de núcleo, e que esse núcleo ele vai armazenar aqui dentro o material genético das células eucariontes, que é o DNA. Então, como característica primordial, vamos dizer assim, principal, para a gente definir o que é uma célula eucarionte, seria a presença da estrutura que armazena o material genético, que é o núcleo. O próprio nome já diz, eucarionte, se eu vem do grego, que significa verdadeiro, e o carion, como já vimos, se refere a núcleo. Então, uma célula eucarionte é aquela que apresenta um núcleo
verdadeiro. Bem, então nós já vimos que o citoplasma das células eucariontes é um citoplasma rico em estruturas, em compartimentos internos, e esses compartimentos internos, muitos deles são membranosos. Esses compartimentos também recebem o nome de organelas citoplasmáticas. Vale destacar também que existe uma outra estrutura que só está presente no citoplasma das células eucariontes, que é uma rede complexa de filamentos proteicos, que é denominada de citoesqueleto. Aqui nessa figura a gente pode observar que é como se a gente pegasse um pedacinho aqui do citoplasma dessa célula eucarionte e observasse no microscópio. A gente consegue ver, né, vários filamentos, e esses filamentos emaranhados, esses filamentos estão organizados, né, de certa forma, em rede. E para que serve esse citoesqueleto? O citoesqueleto ele tem diversas funções para a célula. Uma das principais funções é que ele que vai garantir o formato da célula, o formato que essa célula ela vai ter, e garante também a sustentação da célula. A gente vai ver que existem diversas outras funções para esse esqueleto. Tem algumas células, por exemplo, que têm capacidade de locomoção. E quem vai garantir essa capacidade de movimentação e de locomoção da célula também é o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é uma estrutura exclusiva das células eucariontes, não estando presente, portanto, nas células procariontes. Dentre as células eucariontes, vamos destacar aqui dois tipos: células eucariontes animais e células eucariontes vegetais. A gente observa que ambas essas células elas apresentam um núcleo, por isso que elas são classificadas, né, como células eucariontes, e elas têm internamente aquelas estruturas que a gente chama de organelas citoplasmáticas, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Cada estrutura dessa aqui, cada organela dessa, ela vai ter uma função dentro da célula, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Mas isso vai ficar mais para frente, para a gente estudar isso mais para frente. O que eu quero destacar aqui é que existem estruturas que são comuns, essas organelas que são comuns entre a célula animal e a célula vegetal, como, por exemplo, o núcleo, o retículo endoplasmático, a mitocôndria, essa estrutura aqui que é o complexo de Golgi, os lisossomos, estão presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal, o citoplasma e também a membrana plasmática. Porém, existem estruturas que são exclusivas da célula vegetal ou exclusivas da célula animal. O centríolo, que é essa estrutura aqui, ele só vai estar presente na célula animal, enquanto que na célula vegetal a gente tem como estruturas exclusivas desse tipo celular os cloroplastos, o vacúolo, essa estrutura grande aqui, e também a camada exterior à membrana plasmática, chamada de parede celular. E finalizando então a nossa aula de hoje, eu fiz esse pequeno diagrama para a gente conseguir traçar características que são comuns entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte, bem como traçar também quais são as características que são exclusivas de uma célula procarionte e exclusivas de uma célula eucarionte. Então vamos lá. O que a gente observa que tem em comum tanto numa célula procarionte quanto numa célula eucarionte? Então, ambas as células elas têm o DNA como material genético, apresentam ainda estruturas chamadas de ribossomos, que são responsáveis pela produção, pela síntese de proteínas em ambas as células, ambos tipos celulares. Essas células também possuem membrana plasmática, que é aquele envoltório, primeiro envoltório, né, que delimita a célula, e também a presença do citoplasma. Apesar do citoplasma de células eucariontes, nós já falarmos que ela tem ainda aquela rede de filamentos proteicos chamada citoesqueleto, mas ambos têm o citoplasma preenchendo todo o conteúdo da célula. Com relação às características que são exclusivas da célula procarionte, nós observamos que essas células são células extremamente simples, o citoplasma é simples, com poucas estruturas dentro.
As células procariontes são bem pequenas em relação às células eucariontes. Células procariontes, em geral, apresentam uma parede celular exterior à membrana plasmática e podem apresentar ainda um outro envoltório chamado de cápsula. Células procariontes não apresentam núcleo, então o material genético fica solto ao longo do citoplasma e não apresentam organelas, estruturas internas membranosas, compartimentos internos membranosos. Além disso, todos os organismos procariontes são unicelulares. Então, todos os representantes de procariontes apresentam uma única célula na sua constituição. Com relação às características que vão definir uma célula eucarionte, nós observamos que essas células são complexas com relação à quantidade de componentes que a gente observa dentro do citoplasma, a quantidade de organelas citoplasmáticas. São células muito maiores em relação às células procariontes, são células grandes. O material genético ele está protegido por uma membrana, que forma então uma estrutura chamada de núcleo. O citoplasma das células eucariontes, ele é um citoplasma cheio de compartimentos, cheio de estruturas, que a gente conhece como sendo as organelas citoplasmáticas. Os representantes de eucariontes, eles podem ser tanto unicelulares ou pluricelulares, como, por exemplo, protozoários são eucariontes, mas são formados por uma única célula, enquanto que os animais são formados por diversas células e são denominados como sendo pluricelulares. Além disso, as células eucariontes apresentam ao longo do citoplasma aquela rede complexa de filamentos proteicos que vai garantir forma e estruturação da célula eucarionte, que é chamado de citoesqueleto. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que o conteúdo tenha sido explicado da melhor forma possível, que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. E curtam a nossa página e até a próxima aula.